Olá, alunos, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos a essa aula assíncrona. Essa semana eu vou gravar a aula assíncrona, né? Deixar aqui no ambiente virtual para vocês, por causa de um problema que tivemos ontem, de a confusão com as datas, mas não tem problema não, a gente vai fazer aqui uma metodologia ativa que se chama sala de aula invertida. Eu vou então fazer a gravação dessa aula e na próxima aula vocês já vão ter assistido. Nossa próxima aula é na quinta-feira, no dia 16. Vocês já terão assistido a essa aula e então faremos comentários a respeito de tudo aquilo que nós vimos aqui, tá bom? Este vai ser um dos pontos da aula do dia 16. Que vocês possam, então, comentar, refletir. Então, façam as suas anotações a respeito da aula. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da BNCC, começar a entrar nesse assunto da BNCC, como que ela nos ajuda hoje na sala de aula de língua portuguesa a preparar as nossas oficinas de leitura e as oficinas de escrita, que são os temas da nossa disciplina, não é mesmo? Então, vamos começar a falar a respeito dos campos de atuação. Eu deixei o material para vocês no nosso ambiente virtual, um Canva. Vocês, com muita propriedade, participaram do nosso fórum de recursos didáticos, né, recursos pedagógicos, e colocaram o Canva como um dos recursos didáticos que podem nos ajudar nas aulas de língua portuguesa, sobretudo nas aulas de leitura, né, de escrita, e colocaram com muita propriedade. O Canva, de fato, tem muitas possibilidades, e aqui, então, foi por ele que eu preparei a nossa apresentação de hoje, os nossos slides, né? O Canva tem essa possibilidade de permitir a apresentação de slides também. Então, eu vou ampliar a minha tela para que vocês possam ver os slides com mais nitidez. Nos gêneros textuais, por campos de atuação, é uma proposta, né, da BNCC. Mas é uma proposta da BNCC que já tinha escopo, né, desenvolvimento dentro das salas de aula, dentro das nossas práticas pedagógicas. A gente começou a dar aula antes da BNCC, quando ainda nós tínhamos os parâmetros nacionais curriculares, a gente trabalhava mais ou menos no mesmo sentido que a BNCC traz. E é uma proposta bem interessante, essa que ela traz de trabalhar por gêneros, com gêneros textuais, por campos de atuação. Aqui nós temos que na educação básica é necessário, né, de preservar esses espaços de leitura. Eu falo o tempo todo sobre isso com vocês, como é importante preservar na sala de aula a leitura. A gente não pode partir do pressuposto que os nossos alunos vão ler em casa, né? Porque na escola eles precisam ser formados enquanto leitores. E para isso é necessário que esses ambientes formais de aprendizagem, né, a sala presencial ou os encontros síncronos, o ensino remoto, permita, né, espaços para que os alunos leiam efetivamente. Leiam, reflitam sobre a leitura, compartilhe seus sentimentos, né, a respeito daquele texto mais literário, compartilhe suas opiniões a respeito de textos pertencentes aos gêneros midiáticos, por exemplo, e argumentativos, né? E isso é sempre muito profícuo, porque vê o professor como modelo, como referência de aprendizagem, como referência de leitor, né? É importante que os alunos nos vejam dessa maneira. Então, preservem sempre esses ambientes, né? Sala de aula, preserve sempre esses momentos de leitura. Então, nessa unidade 2, a gente vai descobrir, então, algumas estratégias, né, e os recursos que podem ser utilizados em nossas oficinas de leitura e escrita. E, quando vocês forem aplicá-los, vão levar em consideração, né, a adequação necessária aos níveis de aprendizagem e às turmas, porque as turmas são heterogêneas e, às vezes, você até acontece de você ter assim no seu ano letivo só turmas de, por exemplo, o 7º ano do ensino fundamental. Suponhamos que você tenha 6 turmas, né, de ensino fundamental, 7º ano. Elas não serão iguais, né, serão muito heterogêneas.
Elas serão heterogêneas dentro de cada turma, e ao comparar uma turma com a outra, vocês vão ver que existem muitos desníveis, né, de aprendizagem. Então, é importante estar sempre fazendo adequações nesse sentido. Adequações do planejamento, né, das sequências didáticas, etc. Então, no sexto e no sétimo ano do ensino fundamental, são 2 anos de escolaridade em que os alunos estão vivendo a pré-adolescência no ensino regular, né? Ele vive esse período intenso de mudanças, né? Seja mudanças escolares, passam a ter mais disciplinas, mais matérias curriculares, né? Passam a ter muitos professores diferentes. Aqui no Distrito Federal nós temos 10 componentes curriculares, então, uma novidade muito grande para eles. Então, é necessário que a gente se atenha, né, a estratégias que os atenda nessa perspectiva. E são mudanças das mais diversas, né? Mudanças pessoais, mudanças hormonais, mudanças físicas, que levam a alterações de humor, de energia, né? Eles têm por volta de 10 e 12 anos de idade. Particularmente, eu gosto muito, muito de trabalhar com sexto e sétimo ano, dei aula muitos anos para esses 2 anos de escolaridade, e fui muito feliz, apesar de ser as terríveis quintas e sextas séries, né? Como diziam os colegas professores. O sexto ano nunca vai deixar de ser a quinta série. Os alunos são mais levados, porque eles são mais agitados, né? Tem essa particularidade deles serem mais agitados nessa fase da vida, né? Basta a gente se lembrar de como foi, né, a nossa pré-adolescência para a gente ter uma ideia disso. Mas acho que justamente por isso, né, eu me identifico tanto com o sexto e o sétimo ano, porque essa agitação nos permite extrair deles muita coisa. Então, é uma agitação que ela pode ser vista das mais diversas maneiras, né? Mas eles têm ainda olhinhos muito curiosos, eles têm ainda toda uma energia para aprender, e com técnicas e metodologias assertivas, a gente consegue extrair e fazer com que eles se desenvolvam de uma maneira surpreendente, tá bom? No oitavo e nono anos do ensino fundamental, eles já estão vivendo a adolescência propriamente, né? Já estão mais adaptados a essas mudanças escolares de disciplina, de professores. Mesmo assim, ainda persistem essas mudanças pessoais, hormonais, mudanças físicas, que levam ainda, né, a essa alteração de humor e de energia. Nos oitavos e nonos anos, eles são quase que o oposto, né, dos alunos do sexto e sétimo anos. Eles são um pouco mais apáticos, né? Eles são bem mais tranquilos nesse sentido, né? Eles são um pouco mais, vamos dizer assim, falta palavras para definir. Falta mesmo, às vezes eu tinha turmas assim que eles, por exemplo, participavam muito pouco, né? Participavam muito pouco das aulas, então tinham mesmo essa dificuldade, essa resistência no que diz respeito a dizer opiniões, a se colocar, né? Enfim, eles têm por volta de 13, 14 anos de idade, e aí já é possível trabalhar, né, estratégias bem parecidas para os oitavos e nono anos, né, que são as antigas sétima e oitava séries. É bom lembrar que, por exemplo, em alguns estados, como é o caso aqui do Distrito Federal, essas etapas, né, sexto e sétimo ano, oitavo e nono ano, são considerados blocos de aprendizagem, né? E enquanto blocos de aprendizagem, eles são, por exemplo, os alunos não reprovam, né, do sexto para o sétimo ano, do oitavo para o nono ano. Então, eles reprovam apenas, eles têm a possibilidade de reprovar apenas no sétimo ano e no nono ano. E isso foi uma coisa muito discutida quando foi implantada no Distrito Federal, mas hoje a gente observa que, de fato, tem uma fundamentação, e eu, particularmente, gosto muito desse ensino por meio de blocos de aprendizagem, porque permite dar ao aluno um tempo maior, né, para que ele vá se adaptando às circunstâncias que exigem esses anos de escolaridade. No ensino médio, no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, a língua portuguesa ela vai surgir na BNCC de forma um pouco diferente da maneira como ela surge no sétimo e oitavo ano, no sexto ano, né, no nono ano. Aqui no ensino médio, a língua portuguesa ela vai ser trabalhada dentro de uma área chamada linguagens, códigos e suas tecnologias.
em que envolve a língua portuguesa, a literatura, a língua estrangeira, né, o inglês ou o espanhol, as artes, a educação física e as tecnologias da informação e comunicação. Esta é a maneira como se trabalha a língua portuguesa no ensino médio, dentro de uma grande área. Contudo, a gente sabe que essa mesma abordagem ela é possível de se desenvolver também no ensino fundamental, sobretudo no ensino fundamental 2. Existem escolas que adotam já essa perspectiva de trabalho por área, né? Dentro do ensino fundamental 2, essa minha última escola por onde eu passei mesmo era uma escola assim, que fazia a integração interdisciplinar, né, dessas áreas. E é assim, uma coisa para onde caminha, né? A BNCC caminha justamente para isso, para que também no ensino fundamental 2 haja uma integração das disciplinas por áreas de conhecimento, né? Então, é o caso da nossa disciplina de língua portuguesa, que se agrega a disciplinas um tanto quanto inusitadas para a gente, para a nossa prática tradicional, né, de como fomos formados, em que ela se agrega, por exemplo, à educação física, se agrega às tecnologias, né, e assim, e as artes já eram um pouco bem comum, né, que a língua portuguesa dialogasse. Mas educação física, tecnologias de comunicação e informação são coisas novas. Mas é importante a gente refletir a respeito de algumas coisas, né? Por exemplo, o que é tecnologia? Essa tecnologia, né, que a gente pode articular dentro do ensino de língua portuguesa. É importante a gente se lembrar disso, né? A tecnologia, de acordo com este grande pensador brasileiro, o Álvaro Vieira Pinto, ele desenvolveu, né, esses 2 livros chamados Conceito de Tecnologia, e ele diz que, na verdade, a tecnologia é a arte de fazer surgir sempre algo novo. É fazer uma coisa nova. Isso é tecnologia. É aquilo que eu faço com as minhas próprias mãos. Então, a gente pode pensar o que a humanidade tem feito com as próprias mãos desde que, né, nos conhecemos como humanidade. E uma dessas coisas é a própria escrita. A escrita é uma tecnologia intelectual que foi desenvolvida pelos sumérios há 3.500 anos antes de Cristo na Mesopotâmia. E não é este o objeto de estudo da nossa disciplina de língua portuguesa? Então veja, né, que a escrita é uma tecnologia. É preciso que a gente reinvente este conceito de tecnologia. Hoje ele é muito abordado nessa perspectiva das tecnologias digitais, mas existem diversas formas de tecnologia. E a tecnologia intelectual é uma delas, né? Como já dizia o Pierre Levy, neste livro que é muito importante, o que é o virtual, eu vivo citando para vocês, dizendo, olha, o virtual é real. O virtual é a nova morada do ser humano. No virtual, assim como na realidade, nós desenvolvemos comunidades, né, de paixões, de afetos, de trabalho, de amizades. Quantas amizades já fizemos no universo virtual e que depois se tornaram, né, amizades desenvolvidas no universo da realidade, vamos dizer assim. Então, o Pierre Levy ele já dizia, né, que as tecnologias intelectuais elas são sistemas de comunicação, são sistemas. A própria escrita é uma tecnologia intelectual, né? O registro e o tratamento da informação são tecnologias intelectuais. E ele ainda enfatiza mais, ele diz que essas estruturas de comunicação, as tecnologias intelectuais sempre estabeleceram estreitas relações com as formas de organização econômica e política. Então, ou seja, ele quer dizer o seguinte, que as tecnologias intelectuais, a escrita, por exemplo, permitiu que a gente se organizasse economicamente de uma maneira, a gente se organizasse politicamente de uma maneira. Exemplo disso é o fato de que, quando surgiu o alfabeto grego, por exemplo, logo surgiu a moeda grega. Logo surgiu a cidade grega. Quando surgiu, por exemplo, a imprensa e a difusão de livros, logo surgiu a democracia moderna, porque as ideias começaram a circular cada vez mais rápido, contra formas de opressão, de dominação, de apagamento de subjetividades, né? Então, ao trabalhar com a língua portuguesa no contexto do ensino médio, é necessário, fundamental, que a gente ressignifique o conceito de tecnologias.
É claro que as tecnologias digitais, elas vêm para nos dar novas ferramentas, para impulsionar as nossas metodologias ativas, né? Contrárias à educação bancária, contrárias à educação tradicional. É claro que as tecnologias digitais vêm nesse sentido e nos agregam muito, mas nem sempre podemos contar com elas, dados os diversos contextos de desigualdade, né, das comunidades educacionais. Então, não é em todo lugar que você consegue trabalhar com tecnologias digitais, mas nem por isso você deixa de trabalhar com tecnologias. E aí vocês viram que, sendo a escrita uma própria tecnologia, você trabalha a tecnologia. O Álvaro Vieira Pinto ainda diz mais: o saber das benzedeiras, né, as parteiras, a medicina das ervas, tudo isso são novas formas de fazer, são novas formas de produzir conhecimento do homem se relacionar com o mundo e, portanto, são novas formas tecnológicas, né, que hoje foram substituídas por outras formas tecnológicas, né, mas são também tecnologia. É muito interessante esse material do Álvaro Vieira Pinto. Ele é uma referência bem importante hoje nos cursos de tecnologia do nosso país, justamente porque ele propõe ressignificar o que sejam, né, o que são as tecnologias e qual a abrangência desse conceito. Junto com essa leitura de o que é o virtual do Pierre Levy, ele nos dá uma abrangência muito grande de como podemos perceber, né, a tecnologia em diversas formas da gente se organizar socialmente, economicamente, da gente fazer, do nosso fazer cotidiano, né? Então, vale a pena essa leitura. Então, voltando lá para a nossa BNCC, né, os 3 anos de escolaridade do ensino médio, que são chamados séries de escolaridade, né, os estudantes eles estão vivendo a adolescência também, mas muitos já apresentam essa preocupação com o ingresso na universidade, com o ingresso no mundo do trabalho. Eles têm por volta de 15, 17 anos de idade, né? Então, por isso é possível já pensar em trabalhar estratégias parecidas, né, para esses 3 anos de escolaridade nessa etapa do ensino médio. Aqui começam os estudos acerca das escolas literárias na área de língua portuguesa. Isso vem muito forte, né? O estudo de literatura no ensino médio é muito forte, né? Em cada série, os estudantes estudam escolas específicas, né? Então, lá na prática pedagógica, alguns gêneros discursivos, vocês vão ver isso muito claro na BNCC, nos livros didáticos e no cotidiano das escolas, que, dependendo do ano de escolaridade, alguns gêneros discursivos são mais recomendados por sua produtividade, né, no que diz respeito à compreensão nos processos de letramento, conforme os anos vão se passando, né? E aí surgem, portanto, os campos de atuação, que nada mais é do que uma organização das práticas de linguagem, leitura de textos, produção de textos, oralidade, análise linguística, né, por campos de atuação. Aponta para a importância de contextualizar o conhecimento escolar, para a ideia de que essas práticas derivam de situações da vida social e, ao mesmo tempo, precisam ser situadas em contextos significativos para os estudantes. É como a gente pensar assim, gente. Hoje a gente olha para a poesia grega, por exemplo, e a gente pensa, nossa, como é difícil, né? Como é difícil. Mas os gregos faziam poesia para transmitir um conhecimento. Para transmitir um conhecimento. E eles transmitiam isso, e a poesia tinha um cunho fortemente popular. Embora isso hoje não seja abordado nas nossas aulas de literatura, sobretudo no ensino médio, quando aparece, né, poesias gregas, por influência, né, da literatura portuguesa. Então, por que é tão difícil, né, para os estudantes hoje se verem, por exemplo, como cientistas, né? Eles têm essa dificuldade ainda de se verem como cientistas, porque a linguagem científica ainda é muito distante. Os estudantes ainda pensam que, para ser um cientista, é necessário primeiro ser homem, né? Essa é a ideia que circula na sociedade, né? Não apenas por parte dos nossos estudantes. Primeiro é necessário ser homem,
depois é necessário você ter um conhecimento gigantesco sobre alguma coisa muito abstrata, né? Geralmente é essa imagem que se tem do cientista hoje. Então, por que eles não conseguem construir um conhecimento científico? Isso é distante demais deles. É distante demais deles. Então, por exemplo, aqui a gente consegue pegar textos de divulgação científica, que a gente trabalha muito nos 8º anos, muito nos 9º anos, e tornar as ciências mais próximas dos alunos. Por isso que é importante essa organização dos gêneros por campos de atuação, porque a gente vai ver a importância de cada gênero para atender as finalidades específicas desse gênero, as dificuldades específicas dos nossos alunos. Isso vai dar, né, essa dimensão para eles de como é possível aprender também. Por exemplo, o campo da vida cotidiana é esse campo de atuação que se relaciona à participação em situações de leitura próprias de atividades vivenciadas cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens, adultos, né, no espaço doméstico, familiar, escolar, cultural. São textos que falam sobre esse espaço. Então, aí, na BNCC, veja que coisa interessante, né? A BNCC faz a previsão de estudo deste campo de atuação no Fundamental 1, que é o 1º ao 5º ano, né? Contudo, é importantíssimo a gente trabalhar também esses gêneros no Fundamental 2, sobretudo não partir do pressuposto que esses gêneros foram trabalhados e bem trabalhados no Fundamental 1. É muito comum, por exemplo, a gente chegar numa turminha de 6º ano e pedir para os alunos, pedir para um aluno específico, né, dar um recado, e eles não conseguirem. Eles não conseguirem transmitir esse recado. Ficarem envergonhados e não conseguirem transmitir o recado. E o recado, o aviso, né, é um gênero que faz parte deste campo da vida cotidiana. Bom, por aí nós conseguimos perceber a importância de que no Fundamental 2, no 6º ano, no 7º ano principalmente, a gente se certifique de que esses gêneros foram de fato apropriados, né, pelos estudantes, tanto na perspectiva oral quanto na perspectiva escrita. Às vezes ele consegue escrever um bilhete, mas às vezes ele não consegue transmitir um recado, sobretudo se esse recado é para uma pessoa de autoridade. Então é necessário sempre se certificar de que esse conhecimento está concretizado para eles, né? E aí vem as listas, os bilhetes, os avisos, os convites, as cartas, os cardápios, os diários, as receitas, as regras de jogo e as brincadeiras como gêneros do campo da vida cotidiana. E também é uma coisa interessante a gente ressignificar esses gêneros, né? Por exemplo, o aluno sabe escrever uma carta? Ok. Então agora vamos trabalhar com outra perspectiva. Vamos pedir para esse aluno escrever cartas para o meu personagem de obras literárias preferido. E isso é muito bom. Uma vez eu fiz este exercício em que eles escreviam cartas para Julieta. Cartas para Julieta, como no filme. Ou então, uma outra vez eu fiz o mesmo exercício em que eles escreviam cartas para o personagem do conto de fadas preferido. E eu ainda tenho até hoje, mais de 10 anos depois, esse trabalho que ficou lindo de uma estudante do 8º ano na época, em que ela escreveu carta para os 7 anões, isso mesmo, para os 7 anões, perguntando, né, como estava tudo, né, ali na vida dos 7 anões, se eles haviam se crescido, formado uma banda de rock, né, se porventura agora eles não se denominavam os grandões. Então, assim, fazendo toda uma releitura muito criativa, né, do gênero conto de fadas. Essa perspectiva carta para o autor também é muito interessante, né? As receitas poéticas, como alguns de vocês têm trabalhado nas sequências didáticas, ao mesmo tempo os classificados poéticos, né? Fazendo aqui um paralelo com os classificados de jornal, o desenvolvimento do hábito de elaboração de listas de tarefas, as tarefas de casa, por exemplo, os deveres, né? A serem realizados durante o dia, a leitura de diários de viagem, de diários de experiência. Nessa época, eles têm uma fissura mesmo com diários,
Não é à toa, né, que nós temos aí esses gêneros, Diário de uma Garota Nada Popular, Diário de um Banana, que fizeram tanto sucesso comercial, porque eles gostam muito, continuam gostando muito do Diário de Anne Frank. Eu li uma vez com eles um diário chamado Querido Mundo, de uma menininha de 7 anos, chamada Bana Labed, que fala sobre a guerra civil na Síria. Então, assim, eles têm uma fissura com isso. A própria Mala de Hannah, né, que relata a experiência da menina, que eu já contei para vocês, que eu fiz esse trabalho de eles também construírem suas malas, contando a história da vida deles. Então, nessa época do ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano, eles têm essa obsessão por diários, gostam muito de diários e têm seus próprios diários, inclusive aqueles diários que vem agora de completar, né, aqueles livrinhos diários de completar, eles gostam muito. Então, aqui ainda a gente consegue trabalhar muito e é uma prática bastante interessante. Aqui, ainda na nossa perspectiva da nossa disciplina, eu vou falar um pouquinho mais a respeito do campo artístico literário, uma vez que nossa disciplina é leitura e criação literária, né? Então, vou falar um pouquinho mais demoradamente sobre eles e vou apresentar os demais campos. Nesse campo de atuação, ele fala sobre essa leitura, a fruição, a produção de textos literários e artísticos, né, representativos da diversidade cultural e linguística, que vão favorecer experiências estéticas. Então, é muito legal trabalhar com os poemas no sexto e no sétimo ano, sobretudo explorando a musicalidade, as rimas, as figuras de som, né, a sonância, a literação, onomatopeias, os poeminhas curtos, né, os haikais, os limeriques. Eu fazia muito oficinas de poemas com eles, e nas oficinas de escrita a gente fazia marcadores de página, como aqueles papeizinhos, né, que vem nas editoras. A gente fazia marcadores de página com os haikais, eles escreviam os haikais no marcador de página e ilustravam, né, coloriam esse marcador, e a gente fazia de diversos tipos. Hoje, se você procurar na internet formas, modelos de marcadores de página, você vai encontrar muitos tipos. Então, a gente fazia oficinas assim, para que eles pudessem também preservar este hábito, né, de estar sempre ali em contato com a poesia. É importante aqui a gente explorar diversos gêneros poéticos no sexto, no sétimo ano, porque eles começam a se identificar com as formas poéticas que lhes são mais significativas. Alguns vão gostar mais dos haikais, outros vão gostar mais dos limeriques, outros ainda vão explorar os cordéis, né? As trovas populares eu explorava muito no contexto das festas juninas, né? Que eles faziam o correio elegante com trovas populares, com as parlendas, né? Era muito legal. Alguns vão gostar mais das letras das canções, né? E aí tudo isso ele vai se adequando ao repertório sociocultural deles, né? O que é mais legal, criando possibilidades para que eles preservem esse hábito mesmo de ler a poesia fora dos momentos da aula. E aqui nos oitavos e nonos anos, a gente também já falou a respeito disso, né, sobretudo na última aula. Eu vou sempre aconselhar vocês a explorarem os slams, né, esses campeonatos de poesia falada que se espalham hoje pelo Brasil em diversos grupos, né, não vou nem entrar muito aqui neste assunto, porque eu já falei isso na última aula aqui do curso, então vou sempre aconselhar bastante. E as narrativas curtas, né, nos sextos e sétimos anos principalmente, a gente tem alguns gêneros específicos. Vocês vão pegar depois os livros didáticos e vocês vão ver isso, né, que já tem gêneros específicos para cada ano de escolaridade. E aí vocês vão ver contos de fadas, contos maravilhosos, contos de fantasia contemporâneos, contos de aventura, mistério, lendas, mitos, fábulas, memórias autobiográficas. Aqui eu vou sempre recomendar para vocês, no contexto das lendas, mitos e fábulas, a revisitar, né, a mitologia afro-brasileira. Isso é muito importante para quebrar estereótipos, sobretudo no que diz respeito aos seguidores de religiões de matrizes africanas, porque é a tal coisa, né? Nossos alunos sabem toda a ascendência do Thor, por exemplo, né? Aquele personagem lá dos filmes, né? Eles sabem tudo sobre Marvel, sobre tudo, né?
os cinemas norte-americanos contemporâneos, mas a gente não é, né, descendente dos vikings, né? Nós somos descendentes de povos africanos. Então, nada mais pertinente do que se ensine para eles as mitologias africanas. E às vezes nós nos esforçamos muito para ensinar a mitologia grega, por exemplo, mas não falamos a respeito de mitologias africanas. E nos sextos e sétimos anos, muitos materiais didáticos trazem, né, a mitologia grega em forma ali de narrativas para serem exploradas. Então, aqui é uma estratégia, né, a gente tem a Lei 10.639 de 2003, que nos ampara ao trabalhar temas assim na sala de aula e que torna isso também uma obrigação, né, da educação básica, trabalhar com temas dessa natureza, privilegiar, né, escritores, inclusive africanos, afrodiaspóricos, nas nossas escolhas, seleções, curadorias, né, de textos a serem trabalhados e lidos com os alunos aqui na sala de aula. Alguns textos muito interessantes, né, também fora dessa perspectiva afro-brasileira, da mitologia, né? Nós temos ainda os próprios contos do Beadle, da J.K. Rowling, que os alunos têm fascinação, né? São releituras de contos de fadas. Temos lendas e fábulas do próprio Milor Fernandes, em Fábulas Fabulosas, que é muito legal esse livro, e temos esse trabalho da revista Trasgo, que eu sempre vou recomendar muito para vocês. Eles fazem um trabalho muito importante de releitura, reescrita das lendas do folclore nacional, por escritores de contos de fantasia. Nessa idade, do 6º ao 9º ano, eles amam leitura de fantasia. Então, a revista Trasgo sempre traz, né, criações de novos escritores brasileiros que recriam as lendas do folclore nacional. É muito importante que vocês façam uma visita depois nesse site, trasgo.com.br, para conhecer o trabalho, né, e depois pensar, né, em estratégias de como vocês podem apropriar-se disso. Acho que até, inclusive, vou fazer uma aula só a respeito disso, né, da literatura de fantasia e também deste outro tipo de gênero que eles gostam muito de trabalhar, que é contos de ficção científica com personagens do folclore nacional. Fica muito legal. E aí você tem ilustradores, né, que criam verdadeiras obras de arte fazendo a releitura desses personagens do folclore nacional. E não são coisas assim para escolares, né, para crianças, é para leitores de toda idade. E o que é mais interessante, é um conteúdo autêntico, né? Dentro da perspectiva do ensino da língua portuguesa, gente, é importante vocês terem essa concepção de oferecer sempre para os estudantes gêneros de conteúdo autêntico. Como você pensar qual é o texto que meu aluno gostaria de ler. Você conhecendo o seu aluno, você sabe dizer. Teve uma época que eu fazia isso na turminha de 9º ano minha, que era bem arredia, e eu sempre chegava na sala para eles com uma poesia, e eu dizia, nossa, eu encontrei essa poesia, eu achei tão parecida com a Helena, uma aluna. Ou então, outro dia, eu falava, eu encontrei essa poesia, eu gosto muito, vocês sabem que eu gosto muito de poesia, né? Então, eu encontrei essa poesia aqui, nossa, eu achei a cara do João essa poesia, eu vou recitar para vocês. E eu levava poemas lindos, né, do Carlos Drummond, enfim, como se diz, peripécias, né, gente? O que nós não fazemos na sala de aula para conquistar esses alunos. Esse é o segredo. Esse é o segredo, conquistá-los para a leitura. Vocês encontrarão também suas peripécias, suas estratégias de encantamento, né, desses estudantes, tenho certeza disso. Então, no 8º e 9º ano, vocês têm aí contos também de mistério, suspense, contos de terror, contos de fantasia contemporâneos, os contos de ficção científica, contos psicológicos, e inacreditavelmente é nessa idade que eles começam a gostar de Clarice Lispector, e gostar muito, inclusive, né? Então, você tem vários contos curtos da Clarice que vocês podem explorar nesse período, né? Os contos de amor, as crônicas, né, da literatura brasileira, vai ser sempre bem-vindo. E eu gosto muito deste livro, Deu no Jornal, do Luiz Fernando Veríssimo, né?
Aliás, o Deu no Jornal, do Milor Fernandes. É um livro muito legal. Eu já fiz várias coisas com esse livro na sala de aula. Inclusive, muitos de vocês estão trabalhando com gênero jornalístico. Este livro é incrível. Se você puder comprar, compre este livro, Deu no Jornal. Ele fez o seguinte, ele pegava, então, manchetes de jornal, de notícias de jornal, e a partir dessas manchetes ele construiu crônicas, que não tinha nada a ver com as situações, os fatos reais, né? Ou às vezes tinha alguma coisa a ver com as situações e fatos reais da crônica, mas ele constrói um texto novo. Essa é a sacada. Então, por exemplo, se você quer trabalhar com jornal na sua sala, uma perspectiva muito interessante de você fazer é a seguinte: você leva apenas a manchete do, da notícia e pede para ali eles criarem um texto livre. Um texto livre, cria uma narrativa livre. Conte uma história a partir dessa manchete. Fica muito interessante. E depois você oferece para eles o texto a que se refere essa manchete, para fazer um exercício de comparação, né, dos objetivos, das finalidades de cada um desses gêneros. Isso é muito legal. Por isso que eu gosto tanto desse livro. Deu no Jornal, do Milor Fernandes. E o clássico, né, do Luiz Fernando Veríssimo, que é Crônicas para se ler na escola, né, que é bem engraçado, bem divertido, são textos pequenos, tem muitos diálogos, o que é mais legal aí são crônicas com muitos diálogos, né? Então eles gostam de ler ainda, fazendo os personagens, isso é bem interessante. Isso, e a recomendação de gêneros textuais curtos no Fundamental 2. Né? No Fundamental 2, a gente tem uma liberdade maior de escolha dos textos que nós vamos ler, maior do que no médio, né? Porque a gente ainda não tem que trabalhar por escolas literárias. Então, a gente tem essa facilidade maior de escolher os textos. Então, o que eu fazia na sala de aula era isso, escolher textos curtos, né? Eu podia trabalhar ali na integralidade do texto dentro de uma aula de 50 minutos, ou dentro de uma aula dupla, né? Quando nós temos uma aula de 50 minutos seguida por outra. É bem interessante essa perspectiva, porque é o que acontece com os romances, por exemplo, né? Com os gêneros maiores. Você precisa de reproduzir cópias, e a gente não pode, né, criar essa cultura dentro já da instituição de reproduzir cópias, em virtude da preservação dos direitos autorais. Então, se você quer trabalhar com um gênero maior, romance, por exemplo, talvez seja interessante você trabalhar com fragmentos, né? Deste romance, até mesmo para permitir que os alunos tenham acesso a, né, pelo menos a algumas partes deste texto, não seja uma cópia integral do livro. E no ensino médio, nós temos já divisões bem estabelecidas, né? No primeiro ano se trabalha trabalhorismo, humanismo, quinhentismo, classicismo, barroco e arcadismo. No segundo ano, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. E no terceiro, pré-modernismo, modernismo brasileiro e modernismo português. E aí as concepções estéticas e filosóficas, né, de tudo isso. O que é mais importante no ensino médio é você fazer sempre essa correlação com as outras artes, com os outros campos do conhecimento, mas principalmente com as outras artes, né? É porque, sobretudo, tem essa justificativa, né? São textos, sobretudo aqui no primeiro ano, no segundo ano, textos que estão muito distantes em época, né, em espaço temporal da nossa realidade, da realidade dos nossos estudantes. A linguagem é um obstáculo, né? Eles não conseguem compreender exatamente, né? É mais difícil de ler, é mais truncado. Então, é sempre importante você fazer essa correlação com as outras artes. E aí, nesse sentido, tem muitas releituras, né? Por exemplo, tem as revistas, tem as histórias em quadrinho, né? Os HQs. Nós temos hoje curtas-metragens, longas-metragens. Temos ainda adaptações para o teatro que estão no YouTube gratuitamente, que você pode se apropriar. Nós temos a possibilidade de analisar da perspectiva com as artes plásticas, né? Os livros didáticos geralmente trazem bastante isso. Você pode propor a escrita de roteiros, a dramatização, né, do texto, que eles criem um roteiro, isso é uma metodologia ativa, coloca o estudante ativamente, né, para o trabalho
e não numa perspectiva de educação bancária, né? E pensar sempre nisso, qual é o legado, né, desse período literário para os dias de hoje. Aqui continua, né, a perspectiva da leitura das obras mais extensas. Aqui eles têm alguns livros que precisam ler por questões de vestibular e às vezes você quer de fato trabalhar com um livro significativo daquele período literário. Então, uma estratégia é trabalhar com fragmentos, né? Os fragmentos ainda nos dão boa perspectiva do que do que é a obra, ou por fragmentos, ou então por divisão dos livros em vários grupos de trabalho dentro da sala de aula, né? Por exemplo, vamos ler um romance, o primeiro grupo trabalha com as páginas 1 a 50, né? Suponhamos. O segundo grupo com as páginas 51 a 100. Apresenta, né, um seminário sobre isso. Você pode trabalhar ainda na perspectiva das rotações por estações, em que as apresentações do trabalho vão contemplar partes diferentes dos livros. Então, sempre nessa perspectiva de metodologias ativas, para que seu estudante consiga, de fato, processar, né, ter um tempo de amadurecimento desse conhecimento e processar isso para que ele tenha uma melhor compreensão. Sim, e tem esse outro gênero, né, que é o campo da vida pública. Ele é esse campo de atuação relativo à participação da situação de leitura e escrita, né, de textos de esfera jornalística, como a publicitária, a política, a jurídica, o reivindicatório, contemplando temas que impactam a cidadania e o exercício dos direitos. Aqui é muito importante essa metodologia ativa da aprendizagem baseada em projetos, isso aqui é fundamental. É muito importante que as escolas, né, para onde vocês vão trabalhar, comece a plantar essa sementinha, né, de que institucionalize práticas de metodologia ativa, né, de educação significativa dentro dos seus projetos escolares. Que assim os alunos eles desenvolvem uma cultura de trabalho em projeto que vai facilitar bastante quando você for propor a eles projetos, né? Então, isso é muito importante. Trabalho nessa perspectiva, né? Aprendizagem baseada em projetos e também aqui, tendo em vista esse campo, aprendizagem baseada em problemas. Muito na perspectiva daquilo que vocês estão fazendo nas sequências didáticas, né, que eu pedi para vocês, olha, na sua justificativa, não fique citando o autor, o que você vai fazer? Identifique um problema que você possa solucionar a partir da sua sequência didática. Aqui, quando estiver lá na sala de aula, o problema vai ser identificado como? Junto com os estudantes. Existe um problema ali na sala de aula, como resolver esse problema? Às vezes é um problema de relacionamento, né? E precisa resolver esse problema. Como que vai fazer para resolver isso? Aí é a hora que você vai sentar com os alunos e propor estratégias, né, junto com eles, para que eles se sintam parte do processo. E aí alguns gêneros, né, são as notas, os álbuns noticiosos, as notícias propriamente, as reportagens, cartas do leitor, comentários, né, insights para criança, texto de campanha de conscientização, o ECA, abaixo assinado, cartas de reclamação, regras e regulamentos, todos esses textos que circulam na nossa vida pública são objetos de tratamento. Aqui a BNCC ela traz alguns, mas é claro que existem, né, diversos outros gêneros. E também esse outro campo, que são as práticas de estudo e de pesquisa. Este campo ele é relativo, né, a essa participação em situações de leitura que possibilitem conhecer, né, os textos expositivos, os textos argumentativos, a linguagem, as práticas relacionadas ao estudo, a divulgação científica, isso é muito importante, né? Divulgação científica, é sempre importante que vocês destaquem muito a importância da ciência, mesmo nas aulas de língua portuguesa, porque a gente ainda hoje tem que ficar justificando que a Terra não é plana, porque de alguma maneira a ciência que nós ensinamos para os nossos alunos não é destinada aos filhos dos trabalhadores, não é colocada ali como algo acessível a eles, que eles também podem se tornar cientistas. Nessa perspectiva, a gente tem essa metodologia ativa que se chama o teatro científico, né? Em que você pode abordar um aspecto da ciência, um conceito da ciência, como ele se desenvolveu no decorrer dos tempos, por meio da estratégia do teatro. Isso é riquíssimo, né? Isso daria mais, para eu ficar falando para vocês aqui, por mais
né, uma aula inteira só a respeito disso. E aí você já tem textos prontos, né? Você tem, por exemplo, Bertolt Brecht, né, que é um grande teatrólogo que escreveu a peça Galileu Galilei. A gente tem textos teatrais do Machado de Assis e outros. Você ainda pode pedir para que, a partir de uma situação, problema do campo científico, os alunos desenvolvam um teatro a respeito disso. Por exemplo, eu vou trabalhar aqui com os meus alunos um texto de divulgação científica que fala sobre os neurônios, né? Como que os neurônios funcionam. Então, que tal se você colocasse os seus alunos como propriamente os neurônios, como propriamente essas células nervosas, né? Como que os neurônios reagem às diversas circunstâncias. Então, eles seriam atores fazendo ali este papel e para poder entender, né, como o cérebro funciona. Então, são abordagens bem diferentes, né, gente? E tudo isso exige método, exige técnica, exige prática. Por isso que eu digo para vocês, confie nos métodos, confie sempre nas novas metodologias, porque é elas que vão, de fato, provocar, né, uma educação transformadora e significativa para os seus estudantes. Num tempo, né, de tanta resistência contra a ciência, eu sempre vou dizer para vocês, confie nos métodos, confie nas pesquisas científicas de tantos professores do Brasil e do mundo que já desenvolveram trabalhos neste sentido, né, de pesquisa pedagógica dentro das salas de aula e que hoje, né, fizeram publicações, artigos, teses, para demonstrar quais são os métodos mais viáveis de aplicação dentro do espaço educacional. Alguns dos gêneros, né, deste campo são as tabelas, os infográficos, diagramas, gráficos, quadros, entrevistas, notas. Então, por exemplo, a partir de uma entrevista, você pode ensiná-los a construir a linguagem gráfica. A linguagem gráfica, para eles, ainda é um desafio. Como que isso vai se relacionando com outras disciplinas, né? Com a matemática, por exemplo. A partir de uma entrevista, eles conseguem construir tabelas, infográficos, né? E nos anos iniciais do Fundamental 2, sexto, sétimo anos, eles se amarram em fazer trabalhos assim. Então, peçam para eles, construam em grupos, né? Gráficos relacionados a tais dados aqui. A dados da sua entrevista, a dados do texto de divulgação científica que nós temos, isso vai ajudá-los muito a entender a importância da linguagem matemática também. E ainda temos, né, verbete de dicionário, verbete de enciclopédia, e o campo jornalístico e midiático. No campo jornalístico e midiático, a gente tem gêneros, né, que circulam na mídia e nos jornais. Então, no campo jornalístico midiático, nós temos aqui notícias, né, reportagens, temos os memes, as charges, as tirinhas, como que esses gêneros são construídos, como que eles são divulgados e como que hoje, sobretudo neste contexto altamente tecnológico que nós estamos vivendo, como que eles se propagam, né? E aqui você pode trabalhar questões de fake news, né? Questões que se referem a como os jornais, por exemplo, se colocam hoje no grande debate, né, midiático das questões importantes que nós temos, né? Questões de objetividade, questões que fogem à objetividade jornalística, né? Tudo isso são coisas muito celebradas pela BNCC e, obviamente, fazem todo sentido, né, no contexto da nossa prática educativa hoje. Então, este é o nosso material da aula dessa semana. Já deixei ele disponível, né, lá no nosso ambiente virtual, e vocês têm acesso a ele. Então, leiam o material, revejam a aula para que vocês possam ir se apropriando, né, destes conceitos e dessas perspectivas para a nossa aula de quinta-feira, para que a gente possa ter um bom debate, né? Importante ainda que no decorrer, a gente está terminando agora, chegando na última quinzena da unidade 2, vocês recorram, né, ao livro
o livro da nossa disciplina, sobretudo na unidade 2, né, que fala sobre oficinas de leitura, para que vocês possam ter mais substância, né, para ir construindo a sequência didática de vocês, em que vocês vão desenvolver aqueles tópicos, né, das etapas de desenvolvimento lá da sua sequência didática, vocês vão descrever as etapas de desenvolvimento, vão descrever as estratégias, as metodologias que você vai utilizar nas aulas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a sequência didática na próxima aula e sobre a maneira como a gente está pensando em fazer a entrega da nova versão da sequência didática. Então, é isso, meus amores. Estejam presentes e participem bastante da aula. É importante, é muito importante que vocês participem da aula, né, durante os nossos encontros síncronos, para que a gente possa ter cada vez mais um espaço dialógico aqui no nosso curso e que esse espaço ele permita, né, que a gente vá construindo coletivamente os nossos saberes. Se vocês estão em processo de formação, aprendem uns com os outros muito mais do que com os seus próprios professores, e porque a formação ela tem essa perspectiva, né, de formação entre pares também. Então, esses momentos de troca, quando vocês levantam dúvidas, fazem questionamentos, são as dúvidas que vocês têm no processo. Então, isso certamente é uma dúvida do seu colega, porque ele também está nesse processo. Talvez os professores, nós os tutores, nem consigamos nos dar conta, né, de que essa é uma dúvida palpável. Então, são vocês que nos vão trazer essas dúvidas e as dificuldades que vocês estão tendo no decorrer das aulas. Então, eu espero vocês na quinta-feira, às 7h30 da noite. Um abração para vocês e bom final de semana.